de Jesus. Bem-vindos a mais um episódio do It's All About Him podcast. Chegou o dia! Chegou o dia, minha amiga. Glória a Deus por isso. Esse dia foi esperado, né? Foi. Bastante. Meu Deus. E hoje nós estamos aqui com a minha amiga Tina, Cristina, mas ninguém conhece ela como Cristina. É desconhecido esse nome. Tina, eu sei que esse dia vai ser muito especial porque esse momento que a gente vai viver aqui é uma extensão daquilo que a gente vive na nossa amizade há mais de 14 anos. Acho que tem 14 anos, né? Que a gente uns 14 anos. Tem essa amizade que ela é baseada em amor, respeito, honra, entrega e comunhão, né? Quantos momentos que a gente teve o nosso momento de mesa, só eu e você. Verdade. E quanta coisa a gente aprendeu juntas, né? Eu mesmo sou muito privilegiada de ter você como minha amiga, porque, meu Deus, te ouvir transforma a minha vida. Você é uma voz de Deus na minha vida. Quando eu te escuto, eu até mandei um áudiozinho para você esses dias, né? Te dizendo que quando eu te escuto, algo mexe dentro de mim, você ativa uma parte do meu ser que envolve criatividade, ideias. E, meu Deus, gente. Deus, gente. Ai, eu vou chorar. Jesus. Prepare o seu lencinho. Se você não tem... Gente, papel higiênico, mas prepara, porque... A gente tá avisando, hein? Esse podcast, lágrimas rolarão. Lágrimas rolarão. Mas antes da gente dar início a essa conversa... Tem surpresa. A gente tem um combinado aqui nesse podcast, que a gente tem o nosso jingle. É jingle, né? Eu nunca sei se é jingle. É jingle. É jingle. É. Que é o nosso jingle do nosso podcast. Vou te ensinar, você já sabe, na verdade, né? Que eu já te falei, né? Eu dou spoiler para ela sempre. Então, a gente vai cantar. Ainda bem que você é cantora, né, minha amiga? Então, assim, por você ser cantora, graças a Deus... Vou pronunciar bem as palavras, não sei, mas que eu vou tentar... É verdade. Vamos treinar, então, ó. Vamos lá. O meu lencinho aqui que eu ainda não usei, ó. Me joga pra lá. É assim, amiga, ó. Me ajuda, ó. It's all about him. It's all about him. It's all about him. It's all about him. Que significa é tudo sobre ele, ok? Que lindo, E aí amiga. o ritmo é assim. It's all about him. It's all about him. It's all about him. Vou deixar ela pronunciar, It's né, all gente? about him. E a escolha desse nome, amiga? Então, como é que foi? Eu fiquei em oração, né, amiga? Significa é tudo sobre ele? É tudo sobre ele. Eu fiquei, né, quando o Senhor, em 24 de maio do ano passado, me convidou e me pediu, né, para que esse podcast nascesse, eu falei, ok, Senhor, vamos lá. Mas eu pensei, que nome, né? Eu queria alguma coisa relacionada com a mesa. Mas aí eu comecei a pesquisar na internet, já tinha muito podcast relacionado a isso, né? Sim. E eu sei que Deus tinha um nome no coração dele, eu só ainda não tinha descoberto, né? Aí eu também tenho um filho muito criativo, né? O Caio. Caio, legal. Meu amor. Caio. Thank you, I love you. E aí o Caio me deu essa sugestão. E aí quando ele falou a primeira vez, eu falei assim, meu Deus, que nome top. Porque, como eu falei para vocês em alguns podcasts anteriores, que o nosso podcast é um podcast bilíngue. Exato. Né? Vocês, com o passar do tempo, inclusive, eu até vou aproveitar e pedir que, se você não nos segue, aperta o botãozinho, subscribe, faça a sua inscrição, clica no sininho, dá o seu like, porque se você fizer isso, você vai ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas, tá? Exato. E aí o Caio me deu essa sugestão, amiga. Que lindo. E eu amei, porque realmente a intenção do meu coração e daquilo que eu creio que Deus deseja fazer através deste lugar, né, que é tudo sobre ele, é realmente que a gente fale tudo sobre ele. É lindo. E deixa o livre, né, para
abranger vários temas, né? Porque é tudo sobre ele. Então, é tudo sobre ele família, é tudo sobre ele amigos, é tudo sobre ele milagres, cura. Então, dentro desse tema, muita coisa pode ser abordada. Na verdade, tudo, né? É tudo sobre ele, né? Tudo é sobre ele. E Lindo. realmente, assim, para quem está nos assistindo a primeira vez, né, seja bem-vindo. E a minha oração é que realmente tudo que for falado aqui, Sou lambona. tudo que. Já fizesse bagunça, Eu né? sou lambona. Tudo que a gente fizer aqui, que ele seja glorificado, que Amém. seja para edificação de quem estiver ouvindo, porque a gente crê, né, minha amiga, que Verdade. aquilo que Deus constrói na gente, aquilo que Ele faz na gente, não é para ficar retido só para nós, né, mas é para a gente compartilhar, para que a gente possa ativar, né, como eu sempre testemunho, que te ouvir ativa algo dentro de mim. Amém. E eu tenho certeza que hoje vocês ouvindo um pedacinho do testemunho da Tina, porque vai ter parte 1, vai ter parte 2, vai ter parte 3, vai ter parte 4. O que o Senhor nos permitir, né, que a gente consiga realizar aqui dentro desse tempo que a gente tem hoje e nos próximos também, de vocês receberem aquilo que a Tina carrega, a história, o testemunho, né, o poder de Deus na sua vida, né, amiga? E para começar, vamos lá, vamos abrir como tudo começou. Primeiro, amiga, para quem não te conhece, né? Porque eu já te conheço, já tenho esse privilégio de caminhar contigo há 14 anos. Verdade, gente, Plus, né? Ou mais. Mas quem não te conhece, como que você falaria sobre você? Se apresente, fique à vontade. Esse lugar é seu, se sinta à vontade, deixa fluir. Que bom. Primeiro, eu quero agradecer, né? Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. 5 de março de 2025, com certeza é uma data que vai ficar guardada, né? Não só no nosso coração, mas na história da nossa amizade, né? Como você falou. Tudo isso aqui já foi sonhado, já foi conversado durante muito tempo e estar vivendo essa realidade aqui com você hoje, amiga, é um presente. É um presente. E eu tenho certeza que muita gente precisa ser gravada daquilo que no off já é uma realidade, né? Muitos milagres que já aconteceram precisam ser ditos e mostrados aqui. E eu tenho certeza que o Senhor vai encaminhar muita gente para que você seja esse canal de ser, de abrir para que a gente tenha voz, né? Que a gente consiga divulgar aquilo que o Senhor já fez, aquilo que Ele está fazendo. Porque muita coisa acontece fora, né? E eu sou essa pessoa, gente, né? Alguns, com certeza, que vão me ver já me conhecem, outros vai ser novo. Mas eu me chamo Cristina, mas Tina é o meu nome praticamente que todo mundo me conhece. Lá em casa todo mundo é Cris, cada um ficou com uma partezinha do nome e a parte que eu fiquei foi Tina, então todo mundo me conhece por Tina, né? Eu tenho 39 anos, vou fazer 40 anos. Eu tenho uma filha de 14 anos, sou casada há 15 anos, sou filha de pastores, né? E meu pai é pastor desde novo, e então eu nasci num lar cristão. E essa é a minha realidade, essa é a minha história, desde que eu me conheço por gente. E hoje, com 39 anos, eu nunca saí dos caminhos do Senhor, mas durante toda essa trajetória, teve muita coisa. Eu fui convidada num determinado período da minha vida, mesmo nascendo num lar cristão, eu fui convidada pelo Senhor a conhecer Ele mais de perto. Porque existe uma diferença muito grande, né, em a gente nascer num lar cristão e conhecer o Senhor pela vivência, pelo dia a dia, né, por se arrumar e ir para a igreja, aquelas coisas habituais, né, de uma vida cristã. Mas chega um determinado período que nós que nascemos num lar cristão, a gente escolhe permanecer ou muitos escolhem sair desse lugar. E eu passei também por essa fase em que eu escolhi firmar os meus pés onde eu realmente tive como base desde criança e eu escolhi permanecer. Então, essa é a realidade que não só eu cresci, mas eu escolhi. Hoje eu digo que o Deus, ele não é só o Deus dos meus pais, aquele que foi passado para mim desde criança, mas ele é o Deus que eu abracei, que eu decidi que ele permanecesse na minha vida, sabe? Então, falar sobre o começo, eu tive um começo que conta a minha história a partir dessa decisão.
Que nem eu falei para vocês, eu nasci num lar cristão, né? Então, não foi uma escolha, digamos, foi uma bênção. Eu sempre digo isso, que nascer num lar cristão é sim uma bênção, né? É uma graça que a gente recebe, é um presente. Que muitos acabam levando como um peso, porque sim, carrega algumas responsabilidades e tudo mais, mas quando a gente decide permanecer nesse lugar é onde a nossa história definitivamente começa. É Em verdade. Deus. E eu tive esse momento. Eu tive esse ponto de decisão. Eu sempre fui uma jovem, amiga, que eu sempre fui muito dedicada na igreja. Então, desde criança, assim, na minha adolescência, eu participava de grupos de teatro, de coreografia, participava do louvor. Então, o Ministério de Louvor eu participo desde, acho que, dos meus 12, 13 anos. Então, eu sempre fui muito envolvida, sempre fui uma adolescente envolvida. Na minha juventude, fui secretária de grupo de jovens. Então, sempre fui muito ativa nessas coisas da igreja. Então, mas teve um determinado momento ali da minha juventude em que eu tive um relacionamento, né, que não é o meu marido, e esse relacionamento tudo foi durante 1 ano e pouco, e tive um rompimento. Ele não era cristão. Ele frequentava a igreja junto comigo e tudo mais, mas não era uma escolha dele por Deus, né? Ele frequentou porque a gente estava namorando na época. E aconteceu que eu comecei a me distanciar um pouco das coisas que eu fazia na igreja. Comecei a diminuir o ritmo das coisas. E aqui dali começou a... Eu percebi que estava me levando para um outro caminho. Até que por um outro problema, a gente acabou terminando. E não foi por falta de amor ou de gostar. Foi uma decisão minha. Eu decidi racionalmente que não faria mais parte da minha vida aquela realidade. Só que eu falei com o Senhor. Eu disse, Senhor, eu não vou entrar em mais nenhum relacionamento sem que o meu relacionamento contigo não se estabeleça primeiro. Porque nesse relacionamento que eu tive, eu comecei a ver que Deus ele não estava no centro. Porque facilmente um sentimento estava me tirando dele, sabe? Facilmente eu estava negociando o lugar que era dele. Então, eu percebi que o meu relacionamento com o Senhor não estava no lugar que eu sei que deveria estar, porque a gente sente isso. A gente sabe quando a gente está sendo negligente, né? Com a nossa vida com Deus. E eu parei e disse assim, Senhor, eu vou estabelecer meu relacionamento contigo. Eu vou preparar o meu coração. Foi aonde eu li um livro, né? Que eu já comentei com você. Eu li um livro. E esse livro, gente, eu não... achei ele. Gente, que eu já pesquisei sobre esse livro. Eu já escutei essa história da Tina, acho que pelo menos umas, não sei, né, umas 5 vezes, verdade, no mínimo. E toda vez que você me conta isso, eu fico assim impactada, porque inclusive eu escrevi uma música, na verdade, né, eu não tenho nem coragem de dizer que foi eu que escrevi, porque foi o Espírito Santo, foi literalmente um download do céu, né? Deus, sobre essa parte da sua história que, particularmente, amiga, assim, a gente compartilha muita coisa, né? Muita coisa íntima, as revelações, as experiências que você teve com Deus, mas essa em particular, eu acho, assim, algo tão profundo, algo tão, assim, lindo da parte de Deus, tanto o que Deus te revelou, mas essa sua escolha, ela é tão sublime, tão nobre. E compartilhe um pouquinho, amiga, porque, assim, meu Deus, é lindo demais. E realmente, assim, eu acho que todos nós, a gente chega nesse ponto de decisão. Só que facilmente a gente negligencia isso, né? E eu entendi esse ponto de decisão, de escolha, que ia firmar os meus pés ou ia me tirar desse lugar. Então, gente, eu só sei que eu trabalhava numa academia, onde tinha um lugar onde as pessoas deixavam livros assim para que quem quisesse pegar para ler e tudo mais. E eu escolhi um livro que estava ali. Eu trabalhava na recepção e o nome do livro eu acho que é esse, mas faz tanto tempo que eu também estou na dúvida. Mas é Enquanto Eu Espero. A gente até procurou um dia numa conversa, né? A gente estava falando sobre isso.
há pouco tempo atrás, né? Aham. Aí eu sou meio, assim, obstinada, né? Em descobrir, meio curiosa. Eu falei, não, amiga, eu vou pesquisar. Mais ou menos qual que é o nome. Aí ela falou, mas eu não sei se é brasileiro, o autor é brasileiro ou americano, né? Era Aí a gente americana, se eu não me começou engano. até eu até traduzi, né? Falei, então, ok, While I Wait. E comecei a procurar. Se alguém souber, gente, desse livro, Fica e aí. escuta a história da Coloque Tina, nos se você já comentários. leu, coloca pra gente, porque a gente tá desesperada para ler esse livro. Verdade. E aí o nome do livro era Enquanto Eu Espero. E ele falava sobre o nosso coração como uma casa. Como uma casa que muitas pessoas já acessaram este lugar e deixaram coisas, deixaram móveis e foram embora, trocaram as cores das cortinas e foram embora, pintaram as paredes. E fala dessa casa como se fosse o nosso coração. Pessoas que acessam o nosso coração e vão deixando coisas e vão embora. Vão deixando algum trauma e vai embora. E fala que a gente tem que olhar para dentro dessa casa, que era a hora de entrar dentro dessa casa e ver o estado que ela estava. Uau. E esse é um ponto, né, de decisão. Deixar como estava, porque às vezes a gente não para ver o estado que nós estamos, né? Tudo que tem nos causado dor e parar e olhar mesmo. E esse livro falava da gente olhar para essa casa e ver o estado que ela estava, acender as luzes e olhar. E começou a falar, e o decorrer do livro falava que a gente tinha que se desfazer dos móveis, jogar o que não presta fora, a hora da limpeza, que falava como se tem fosse dificuldade, né, de muito, fazer isso, principalmente mulher, né? muito. Dá trabalho uma limpeza, dá Exato. trabalho abrir gaveta, dá trabalho pegar e desfazer de uma coisa que a gente gostava Exato. e tá quebrada, né? A gente às vezes tem esse apego a guardar, né, amiga? Guardar. E a gente, emocionalmente falando, a gente tem apegos emocionais de dores, de traumas que a gente vai guardando, segurando, só que isso vai deformando a nossa real natureza. E aí, no decorrer desse livro, falava sobre isso, dessa casa como se fosse o nosso coração, que a gente tem que tirar algumas coisas, limpar e tudo mais. E num determinado período ali do livro, que eu não quero ficar muito focada só nisso, fala que a partir daquela limpeza toda que se fez na casa, a gente tinha que assinar um contrato. Porque essa casa, a partir daquele momento, teria um dono só. Uau. E esse dono ia pintar as paredes, ele ia mobiliar essa casa, ele ia reformular tudo que precisava, colocar o que precisava e tirar o que não era necessário. Mas esse contrato dizia que não, as pessoas que acessariam essa casa a partir daquele momento não poderiam mais mudar nada do que estaria lá dentro. Ela poderia ser alugada, ela poderia receber novos moradores, mas não poderia ser mexida no interior dela. As pessoas tinham que morar e aceitar estar dentro de algo pronto já. Uau. E fala do nosso coração, que Deus ele seria o dono desse coração. Ele ia arrumar tudo, reformular tudo, e ninguém mais ia poder modificar o que ele ia colocar dentro. E que se a pessoa gostaria, né, de fazer parte da nossa vida a partir daquele momento, ela ia ter que ficar exatamente como Deus deixou. Uau. E isso foi o que eu fiz. Durante todo esse período que eu fiquei sozinha, emocionalmente falando, né, de relacionamento, eu preparei o meu coração, eu tirei coisas que fizeram parte da minha vida, né, de relacionamentos ou amizades, de frustrações e tal. E eu preparei o meu coração. Eu coloquei Deus no centro da minha vida. Como é que eu posso dizer? Eu construí de novo meu relacionamento com o Senhor a partir desse ponto em que Ele ia ser o dono principal do meu coração e que tudo que fizesse parte da minha vida a partir desse ponto ia ser com Ele estabelecido num lugar em que nada e nem ninguém pudesse mais tirar Ele do centro. Meu Deus. Só que isso é uma coisa muito séria. Meu Deus. E eu acho que agora, amiga, assim, olhando depois de todo esse tempo, porque na época eu tinha 23 para 24 anos, eu acho que eu não tinha noção do tamanho da decisão que eu tomei. O que tudo isso ia me causar, mas onde também isso iria me levar. As orações perigosas. Eu gosto de chamar esse tipo de coisa das orações perigosas. É isso. Muitas vezes a gente declara verdades que
nem a gente mesmo tem noção do que a gente está verbalizando, né? Exato. Mas o impacto que essas orações causam mudam toda a nossa história, toda a nossa trajetória. Transforma o nosso agora, mas ele tem o poder de transformar mesmo o nosso futuro. São decisões que não diz respeito somente àquilo que a gente está vivendo no momento, mas aquilo que até que a gente vai colher. Então, assim, é algo muito forte. Só que a gente não tem, às vezes, essa noção da totalidade quando a gente decide, né? Ou quando a gente ora. E aí, o tempo passou durante um período e eu conheci o meu marido. Que eu não vou me atentar, assim, à nossa história de como a gente se conheceu, que é linda também, mas talvez por um outro momento. Hoje, não. Mas eu quero já deixar a deixa para vocês aguardarem as próximas partes. Porque eu quero, inclusive, amiga, já é um pedido, tá? De coração. Sabe que eu não te peço muita coisa, né? Meu Deus, só me pede tudo. Eu não te peço muita coisa, né? Posso falar da planta? Gente, assim, é muito bom ter amigas como a Tina, né? Que meu Deus, né? Jorram Jesus na nossa vida quando a gente está em problema. Inclusive, né, amiga? A nossa mesa lá atrás era uma mesa atribulada, né? Da minha parte, tá, gente? Não da parte dela. Isso que a gente está vivendo hoje, porque nada mais é porque vocês estão assistindo. A gente está compartilhando a nossa mesa particular. Isso é o que a gente já tem hábito de fazer. Por isso que talvez vai sair umas coisas bem normais, né? É um hábito nosso sentar e conversar sobre Deus e sobre a vida e sobre as coisas. Só que a diferença é que está sendo gravado e muita gente vai assistir, né? Mas hoje estar conversando sobre isso também é um fruto que nós estamos colhendo, porque a nossa mesa já teve conversas que era choro, né? Era choro, era lamento, muita dor, muita coisa, né? Porque era onde nós estávamos, né? Então, hoje, isso aqui pra gente é um fruto que a gente está colhendo. Porque até a nossa conversa, ela tem um outro ritmo hoje, né? Ela tá sobre uma outra direção. Glória a Deus por né? isso, sobrevivemos. Gente, da minha parte, tá? Porque, sinceramente, né? Eu vim de uma história que até por isso que eu tô tocando nesse assunto sobre casamento, né? Que foi uma área que o inimigo, na verdade, né? Atacou muito a minha vida, a minha família. É a parte que eu mais lutei na minha vida e a Tina foi essencial para me ajudar nesse tempo, né? E vai ter, tá, gente, podcast sobre casamento. A gente vai falar, inclusive, já vou publicamente, tá, Juca? Juca e Richard, não adianta. Recado, não adianta vocês fugirem. Não adianta vocês fugirem, nós vamos fazer um podcast de casal, porque é importante, né, amiga, a gente falar sobre essa questão de escolhas, porque eu creio hoje, estando casada há 24 anos, quantos anos você já está casada? 15 anos eu estou casada. 15 anos, eu há 24 anos. Ano que vem eu faço bodas de prata, gente. 25 linda. Anos. Sobrevivemos, aleluia. Aleluia. Eu amo meu marido, meu amor, lindo, maravilhoso. E eu acho muito importante, porque a decisão de você escolher uma pessoa para caminhar pelo resto da sua vida junto, trilhar os propósitos, os caminhos de Deus, Exato. Com uma pessoa que você não tem certeza se realmente você tem aquela paz no coração de tipo, não, eu tô escolhendo o Juca, eu tô escolhendo. Até interessante, amiga, que tipo, no seu caso e no meu, a gente tem algo em comum da nossa história de casamento, porque você verbalizou para mim algumas vezes que não foi, você sente que não foi você que escolheu o Juca, né? Foi Deus que escolheu o Juca para você. Exato. E no meu caso, eu falo a mesma coisa. Eu não teria condições de escolher um homem como o Richard para ser meu marido, gente. Porque esse homem é um herói. Tá casado comigo há 24 anos, olha, porque assim, eu sou uma bênção. É incrível, uma bênção, com caption letter, tipo, as letras maiúsculas, né? E nós duas temos essa coisa parecida, né, amiga? De, tipo, Verdade. Reconhecer que Deus, ele escolheu os nossos parceiros, né? E como essa decisão é importante, né, amiga? Muito. Como ela define, como você falou, orações que definem o nosso futuro. Exato. E muitas vezes a gente acaba se relacionando com pessoas, né? A gente decide permanecer num relacionamento que às vezes claramente não faz bem pra gente. Não combina com o propósito que Deus tem pra gente e a gente quer continuar levando esse relacionamento, né? Fala um pouquinho sobre isso. Por isso que é bom, é interessante eu contar desde o início da minha história,
Porque o poder de decisão, que é uma coisa que a gente abre mão muito fácil hoje em dia. Muito fácil. Só que isso também, a gente colhe lá na frente algo muito grandioso. Porque às vezes a gente quer muito alguém, a gente vai ter um podcast só para falar sobre relacionamento, mas vinculando aqui a minha história, primeiro eu curei o meu coração para depois de receber alguém. E quantos de nós hoje engata um relacionamento ou quer viver um relacionamento, mas a gente precisa estar curado para receber aquela pessoa. Porque não basta a gente ser a gente desejar que alguém seja de Deus para nós. Nós temos que ser de Deus para alguém também. Então, não basta a gente estar esperando um amor, né? Ou alguém que Deus planejou para a gente. Nós também temos que ser alguém que o Senhor planejou para alguém. Espera um príncipe encantado, mas a gente é uma bruxa, vamos dizer assim. Nós também temos que ser a princesa do homem que está aguardando por nós, sabe? Então, eu parei e cuidei desse coração para receber alguém. Porque eu queria ser a mulher que um homem também estava orando. Eu não queria só receber o homem que eu sempre orei e desejei ao Senhor. Então, eu parei nesse momento e curei o meu coração porque eu queria ser resposta de oração de alguém também. Então, e ali foi quando eu conheci o Juca. A gente teve um tempo de conversa, porque não foi um relacionamento estabelecido na emoção. A gente foi muito racional, porque eu tinha vindo de relacionamentos anteriores e ele também. Então, a gente foi muito racional e intencional no que a gente queria. E a gente sentou um dia e eu falei para ele isso. Falei assim, o meu coração tem um dono. E eu contei exatamente o processo que eu vivi, que esse processo durou 1 ano e 4 meses. De arrumar o meu coração, de limpar tudo e colocar Deus no centro. E eu falei isso para ele, assim, meu coração tem um dono, eu sou ministra de louvor, eu sou filha de pastores, eu sou ativa na igreja, eu tenho isso como um fôlego de vida para mim. Você estabeleceu os seus princípios bem claros ali desde o começo, eu né? me apresentei para ele quem eu era. E dentro do que eu me apresentei, ou isso servia para ele, ou não. Uau. Porque a gente tem que saber fazer isso. A gente tem que saber priorizar a nossa identidade de quem nós somos. E a pessoa escolher se é isso que realmente ela quer viver ou não. E acontece muito, né, amiga, de tipo, a gente quer tanto manter aquela pessoa que a gente se perde, né? A gente se perde quem a gente é. A gente vai abrir... A Todo gente anula, na relacionamento, a gente verdade. precisa abrir mão, né? Não existe relacionamento onde é só o que eu quero, o que eu penso, o meu jeito. A gente sabe que se relacionar é abrir mão, né? É se encaixar, mas sem se perder, né, amiga? Sem se perder. Sem perder aquilo que é importante, né? Exato, porque o Senhor, ele depois de um casamento, né, ele vai fazer da gente uma carne só. Mas é uma carne só com a junção de quem os dois são. Uau. Então, não é anular quem nós somos. Entende? Então, assim como eu falei da minha verdade de quem eu era, eu também ouvi a verdade de quem ele era. E juntos, hoje, nós construímos um casamento em que nós nos tornamos um. Mas ainda assim, eu consigo identificar a Tina com 23 e 24 anos. Uau. Que falou aquelas palavras para ele. Porque até hoje, aquelas palavras são verdade. Deus ainda é o centro da minha vida e nada ocupa o lugar onde ele está. E hoje eu tenho 39 e vou fazer 40 anos. Entende? Tá véia. Mas eu construí um casamento de 15 anos a partir dessa identidade. Claro que hoje atribui várias coisas à Tina, de quem era lá atrás. Hoje eu sou mãe, né? Sou esposa, uma mulher mais madura, mas ainda carrego o mesmo princípio lá de trás. Então, essa é a minha identidade. Mas existem outros atributos que me formaram em quem eu sou, mas não anularam quem eu era, né? E a partir daí, eu estabeleci meu relacionamento com meu esposo, né? A gente noivou, casou e tudo mais. Só que eu fui provada num determinado momento sobre essa decisão que eu fiz, essa escolha de colocar Deus no centro, em que nada e nem ninguém tiraria ele desse lugar. E aí foi onde eu me casei, um casamento lindo, 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 para mais de 500 pessoas, eu acho que foi meu casamento. Porque, olha, gente, eu saio com essa mulher.
É sério, vocês não Foi têm lindo noção. demais. Não tem ninguém que não conhece a Tina. É sério, gente. Meu Deus, olha. A gente estava um dia saindo de um encontro de mulheres. Nesse encontro, ela já encontrou um monte de mulheres que já conhecia ela de outros, De outros né? lugares, De outros né? De outras lugares, igrejas. Igreja, sei lá onde, né? Que Aham, ela, evento e meu tudo Deus, se ela mais. se candidatar a vereadora, o irmão já é, né? É, não, meu irmão O é irmão já vereador. é. Mas assim, a gente indo, entrando no carro, pensou, não, acabou, né? O dia acabou. Aí passa, chega o cara do Uber para buscar uma outra pessoa. Ele não Conhecia. conhece a Tina? Verdade, Não, muita assim, é gente. muito engraçado. Muita gente, assim, uma pelos meus pais, né, que são pastores, e depois a minha extensão do Ministério de Louvor, né, que eu já tive banda de cantar em outras igrejas e depois de fazer parte de um ministério só, e a gente acaba conhecendo muita gente, né? Então o meu casamento, sim, foi muita gente, Meu Deus. e pessoas que receberam convite, mas pessoas também que disseram que iriam, porque eu entreguei um convite aberto para a igreja, quem quisesse participar. E assim foi. E aí me casei e eu logo queria ter filhos. Então, eu casei, eu lembro que na época eu fiz todos os exames pré-nupciais, aquelas coisas antigas até, né? Que tem, mas eu fiz tudo porque eu queria ter filho logo, eu casei com 24, com 25 anos. E assim foi. Depois de uns 3 meses ou 4 meses eu engravidei. Tive uma gestação muito linda, dentro de tudo assim que eu esperava. Então eu tive uma gestação ótima. Eu falava até para minha mãe assim, que eu queria ter aquela sensação de bolsa estourar, aquela coisa de filme, né, que eu sou muito romântica. E bolsa estourar é romântico, gente? Desde onde? Gente, mas é muito coisa de filme, né? A bolsa estourar, aquela turbulência, vou pra maternidade. E aí, Deus me proporcionou isso, porque eu Estourou a vivi, bolsa. estourou a bolsa em casa. Depois de uma noite, assim, eu lembro que foi uma noite que eu não consegui dormir, nem sentada, nem em pé, caminhando, tudo me incomodava. E no final do dia, minha bolsa estourou. E eu vivi esse momento, tal, de ir para a maternidade. Só que chegando lá, logo junto assim comigo, na minha chegada, chegou uma mãe que ela estava grávida de gêmeos, caiu da escada. O gêmeo, a criança que estava na frente, né, já pronta para no nascedor ali, ela morreu. Meu Deus. E a criança que estava atrás estava viva, mas essa mãe estava com uma hemorragia. E aí todo mundo foi cuidar, né, dessa mãe, desse caso, porque se fizesse uma cesárea tinha risco da outra criança morrer no parto e tudo mais. E eu lembro que o hospital ficou em torno dessa mãe. E eu cheguei, né, com a bolsa rompida, precisava de atendimento já de início. E assim eu fui para a sala de pré-parto, começou todo o preparo e tudo. E também não vou me atentar a isso, que tem muitos detalhes, né, envolvendo isso tudo, só que encurtando. Eles esqueceram de me induzir e foram me induzir depois de mais de 12 ou 13 horas que eu estava lá. Nossa, meu Deus. E aí eu comecei Com a a me bolsa sentir já com estourada. a bolsa estourada. Meu Deus. E aí eu lembro que eu comecei a perceber que as mães sentiam dores e gritavam ou, né, reagiam. Só que a dor que eu sentia, ela me enfraquecia. Eu perdi as forças. Em vez de ter força para gritar, eu perdia minhas forças. E assim foi, até que o meu marido chamou a enfermeira, falei para ela, e ela disse para mim ir para o banheiro, tomar um banho, jogar água na barriga e tudo mais para aliviar aquela dor. E assim eu fiz. E aí eu lembro que quando eu saí da cama, eu olhei para trás, assim, e a minha cama estava ensanguentada, assim. E aí eu fui em direção ao banheiro e eu lembro que a minha mãe sempre falava, né, que 2 coisas que a gente tinha que se atentar muito importante. Era que não poderia ter sangramento grande durante a preparação do parto e febre. E aí quando eu saí, vi a minha cama ensanguentada, mas eu já sentia que tinha alguma coisa errada comigo. Eu fui no banheiro, sentei numa cadeira de plástico que tinha lá, e eu falei com o Senhor, assim, Senhor, eu não sei qual é a sensação de ganhar um filho, porque é a minha primeira vez aqui. Mas eu estou morrendo. Eu sinto que eu estou enfraquecendo. Eu vejo as mães gritando e nem força para isso eu tinha. Eu preciso que tu chame atenção para mim, porque ninguém está me vendo aqui. E eu orei isso, amiga, e me sequei. Saí de dentro do banheiro, a enfermeira já estava me aguardando e voltei em direção à cama. Eles já tinham trocado toda a roupa de cama e tudo mais.
E eu botei o pé na escadinha, assim, né, que tem pra gente subir. Eu botei a minha mão na cama e botei um pé nessa escada. E entrou um calor no meu corpo inteiro. Inteiro começou a entrar nos meus braços e invadiu todo o meu corpo. Quando chegou nos meus pés, eu comecei a tremer desgovernadamente, assim. Meu Deus. E aí o meu marido chamou a enfermeira, ela veio, e aí eu lembro somente que ela gritou e chamou por socorro, que eu ia convulsionar. Essa foi a lembrança que eu tive. Depois disso, meu marido disse que eu convulsionei. Eles tiraram ele da sala. E ali, depois de muito tempo, quando eu acordei, eu já estava na sala de cesárea, cheia de aparelhos e tal. A minha perna estava amarrada. E eu lembro que o médico chegou e disse que a Lavínia não poderia mais nascer de parto normal, que teria que ser feita uma cesárea de emergência. E assim eles começaram todo o processo. E ele falou que o Juca entraria logo depois e tudo mais. E aí eles começaram, deram início ao processo, chamaram o Juca, ele sentou do meu lado. Só que em um determinado momento ele começou a chorar muito. E eu falei assim, amor, por que tu tá chorando tanto? Ele assim, já tiraram a Lavínia de dentro de você. Meu Deus. E quando eu olhei para o outro lado, a minha filha, ela nasceu sem vida. Ela estava morta. Os médicos jogavam ela para cima. Eu vou chorar, gente. Eu vou chorar porque isso, querendo ou não, né, faz a gente relembrar. E eu lembro que o clima do hospital mudou. Mudou. O ambiente foi transformado, assim, eu senti... A atmosfera é pesada ou leve, amiga? Pesada. Assim? Pesada, assim. O espírito, como se fosse de morte mesmo, desceu naquela hora. Foi algo pesado, assim, como se... Sabe quando tem um ambiente claro e, de repente, ele escurece? Foi essa sensação. Mesmo você estando ali meio que acordada, anestesiada, meio foi essa sensação. Fora de órbita, você teve espiritualmente, eu senti esse ambiente. Teve esse discernimento, assim. Isso, tanto que a minha mãe, ela estava na sala de espera e ela disse que ouviu nos alto-falantes assim, do hospital, chamando, né, médicos, pediatra e vários tipos de médico urgente na sala de cesárea. Ela disse que ninguém falou que era eu. Mas ela disse que ela sentiu lá na sala, que era Onde comigo. Ela estava? Que era comigo. E ela disse que ali mesmo ela parou e orou por mim, porque ela sentiu, então era espiritual, Sim. né? E aí eu lembro que o Juca começou a chorar, eu olhei e eu vi os médicos tentando salvar a minha filha. Eu chorei muito, e aí a anestesista veio, conversou comigo, e enquanto ela falava comigo, eu adormeci, que aí eles me sedaram novamente, me tiraram dali. O meu marido disse que o médico chegou e falou que eu fui para a UTI, e aí que era para mim ficar, que era para ele ficar ali com a Lavínia. E aí os médicos reanimaram a minha filha, né? Fizeram todos os procedimentos e tal. E quando ela voltou, que eles conseguiram reanimar ela novamente, ela evacuou na mão do médico. E aí o médico olhou para o meu marido e ele disse assim, a tua filha, ela acabou de evacuar, e se ela tivesse feito isso dentro da sua esposa, ela teria morrido na hora. Meu Deus. Você ou ela? Eu. Porque até então meu marido não sabia qual era o quadro que eu estava. Aí ele disse, ela teria morrido na hora, porque a tua esposa saiu daqui com um quadro muito sério de hemorragia. E só que ele disse, mas a sua esposa está na UTI, não tem mais, né, o que você possa fazer, fica com a tua filha. E aí a minha filha foi para neonatal e ela teve que tratar várias coisas, porque dentro disso tudo que aconteceu, ela teve deslocamento de quadril dos dois lados, ela engoliu a água do parto, um tanto considerável assim de ml. Ela ficou sem oxigênio no cérebro durante muito tempo. Uau. E o pezinho dela ficou preso na minha bacia, né, numa posição ali em que gerou uma bolinha. E quando ela teve o fôlego de vida, que é onde as células começam a trabalhar, né, de uma forma independente, ela já estava com essa bolinha que foi gerada no sofrimento fetal. E o corpo dela recebeu um comando para cuidar dessa bolinha. Então, acabou gerando um tumor de um comando errado. E resumindo, gente, porque é uma história muito longa, né? Mas isso durou 1 mês e pouquinho, 1 mês e 2 semanas,
onde eu fiquei na UTI durante um mês e a minha filha na neonatal durante um mês. Nós ficamos um mês separadas. Meu Deus. Um mês separadas. E aí foi onde eu comecei a ter o meu relacionamento com Deus. Foi ali que começou a ser estabelecido o meu relacionamento num Deus que eu conhecia. Não bastava ser só o Deus dos meus pais, mas quem era esse Deus para mim. Foi um momento em que tudo silenciou. E eu entrei num lugar que existia somente eu e ele. E nessa hora, eu não sabia, eu me senti uma criança perdida. Porque até então, o que eu vivi durante toda a minha infância, de ensinamento dos meus pais, me ajudou muito. Mas aquela hora começava a ser escrita a minha história. A minha história individual com o Senhor. E eu me senti perdida. Porque Ele nos conhece. Ele conhece tudo em nós, Ele nos fez. Mas será que o que nós temos para apresentar diante de um relacionamento com o Senhor? De quem Ele é? Uau. E ali eu me vi perdida, porque eu não conseguia decifrar esse Deus, de quem Ele era para mim. No momento mais difícil da minha vida, eu tive que conhecer Ele primeiro, antes de pedir qualquer coisa para Ele. Uau. Não, para. Eu tive que conhecer ele primeiro antes de pedir alguma coisa para ele. Porque às vezes a gente acha que é só somente chegar e pedir algo para o Senhor. Mas a palavra fala que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. E a gente muitas das vezes não sabe pedir porque a gente não conhece o Pai que nós temos. Eu tenho uma filha hoje. E os nossos filhos, para quererem algo de nós hoje, com jeitinho e sabendo quem nós somos, Eles dependendo da conseguem. forma que eles pedem, eles têm tudo que querem. Uau. Meu Deus. Eles têm tudo que querem. Então, a minha filha sabe como chegar. Mãe, como é que tu tá? Ela é desse jeitinho. E ela vai chegando com jeitinho porque ela me conhece. Pra saber que o sim que ela tanto espera vai sair, dependendo do jeitinho que ela também chegar. E eu parei assim, uau, o que eu conheço sobre esse Deus? O que eu conheço sobre ele? Só que eu lembrei que eu pedi para que ele ficasse no centro da minha vida. Lá naquela experiência da casa, quando você estabeleceu um lugar permanente para ele, né? Mesmo que eu talvez estava iniciando o meu relacionamento de conhecer ele, ele estava no centro. Ele estava na casa. Eu não precisava me sentir sozinha. Então, a partir dali, amiga, toda a opressão que eu senti nessa fase de sensação de morte, de diagnósticos terríveis assombrando eu e a minha filha, a partir dali, eu nunca mais senti opressão. A partir daquele momento, eu nunca mais senti opressão. Porque o Senhor me fez lembrar que mesmo que eu não conhecesse Ele, na intimidade, eu escolhi que Ele estivesse na casa. Então, Ele estava. Ele falou para mim assim, eu estou aqui. A partir de agora, a gente vai se relacionar com intimidade. E era isso que eu precisava. Então, toda a opressão naquela hora caiu por terra. E eu me senti protegida. Eu me senti cuidada. Assim, sabe aquela sensação de quando a gente é criança? E até quando a gente está adulto, porque isso acho que passa para os nossos maridos, né? E eu tenho muito isso, porque eu sempre falo que o meu marido, a linguagem de amor dele é proteção e cuidado. E eu me sinto muito protegida quando ele está. Mesmo que quando ele não está junto, mas eu sei que ele está na casa,
É uma sensação boa. E eu lembro que essa mesma sensação que tenho com meu marido hoje, eu tinha com meu pai. Quando o pai está na casa, a gente fica tranquilo. O pai está aqui. Entendeu? O pai está aqui. Então, assim, se acontecer alguma coisa, o pai está aqui para defender. O pai está aqui para proteger. O pai está aqui para cuidar. Existe um cuidado mais ativo, eu digo assim, que a gente pode talvez se descuidar, mas o pai está na casa. Ele está de olho em tudo que está acontecendo. E o Senhor, ele se posicionou neste lugar. E eu tive essa sensação. Eu não estou sozinha. O Pai está na casa. Ele está comigo. E a partir daquilo ali, eu comecei a caminhar diferente. As situações não mudaram. Pelo contrário, as coisas começaram a ficar muito difíceis. Eu não vivi um milagre extraordinário, que eu digo aquele milagre que acontece de um dia para o outro, sabe? Eu não vivi isso. Eu vivi um processo que durou 13 anos. Eu digo que durou 13 anos o processo ativo, porque eu ainda tenho marcas daquilo que foi gerado. Mas durante todo esse período que eu vivi de ter que cuidar de muita coisa que foi gerada dessa situação que eu vivi no parto da minha filha, eu tive diagnósticos, eu tive que tratar trombose durante algum tempo. Depois de 2 ou 3 anos, eu fiz uma histerectomia, em que eu tive que retirar o útero. Eu tive uma queda muito brusca de hormonal, né? Em que, depois de um tempo, foi desencadeada uma doença no seio, que eu tive tratamento de 2 anos com medicação e um tratamento de acompanhamento durante 10 anos. A minha filha foi diagnosticada com várias questões que teve que tratar. Ela tratou com 8 especialistas diferentes. Uau. Teve que passar por algumas cirurgias. E hoje, a minha filha, graças a Deus, ela tem alta de todos eles. Aleluia. Mas a minha filha, ela carrega um diagnóstico permanente, né? Ela tem um tumor no pé esquerdo, em que ele é um tumor, ele é benigno, ele não é agressivo, ele é um tumor que ele fica estabilizado, mas ele é visivelmente... a gente consegue visivelmente ver ele, né? Então, ela tem que ter alguns cuidados ali no dia a dia de calçado, de movimentação, mas ela tem uns movimentos assim, né? Permanentes, assim, normais. Ela caminha, ela corre, ela brinca, enfim, normal. Mas tem um cuidado ali que ela vai ter que cuidar, né? Para sempre, na mobilidade dela. E eu carrego marcas também, né? Da histerectomia, do tratamento no seio, que eu tive que fazer cirurgias. Tem uma parte do meu seio que perdeu a sensibilidade. E isso são marcas que ficaram de um processo muito doloroso. Em que, na carne, isso foi muito difícil. Meu Deus, imagina. Muito difícil, porque eu vivi isso comigo, mas durante o mesmo período eu vivi isso com a minha filha. Né? Existem dores que a gente passa somente com o filho. Existem dores que a gente passa somente conosco. Mas no seu caso, vocês passaram juntas. Mas o Senhor me levou a viver junto. Eu sempre digo que a dor, ela não se compara. Né? Eu não comparo a minha dor com a dor do outro. A dor, ela se ampara. Cada um tem um tipo de dor, né? Eu não sei qual é a dor que você tem carregado, que você tem vivido, mas eu tenho a certeza que a minha não é maior do que a sua. E nem a sua é maior do que a minha. Existe simplesmente aquilo que a gente, né, carrega, aquilo que é um propósito de Deus. E o Senhor me convidou a caminhar sobre esse caminho, de lidar tanto comigo, tanto com ela. Só que à medida que as coisas iam acontecendo, o meu relacionamento com o Senhor, ele ia indo para um nível muito profundo. Muito profundo. Eu clamava ao Senhor por milagre, por cura para mim, cura para minha filha. Só que quando eu clamava a Ele por milagre, Ele me chamava para me relacionar com Ele. Uau. Quanto mais eu orava, mais Ele me puxava para se relacionar com Ele. Então, é porque assim, sabe, amiga, a maioria de nós, né?
quando a gente passa por momentos assim de teste, de prova, né? De dor, a tendência é a gente dizer e questionar: meu Deus, eu não nasci na igreja, eu não fui consagrada, eu não te servi, eu não cantava, eu sempre Por que estive que aqui. isso está acontecendo comigo? Eu fiz uma escolha de colocar o Senhor no centro. E por que isso está acontecendo comigo? É exatamente São isso. perguntas que eu creio que todos nós Todos fazemos, né? nós. Eu Quando acho que acontece esse tipo de coisa. humanamente é normal a gente se perguntar isso. Porque eu me perguntei também. Mas a sua fala é muito impactante, amiga. E te conhecendo bem, isso é uma marca na sua vida, né? De realmente o relacionamento com Deus, não é a religião, Não. né? Não é eu nasci na igreja e eu estou imune. Porque às vezes a gente tem essa ilusão de tipo assim, eu estou imune, essas coisas não vão chegar até a mim. Exato, exato. Ou, meu Deus, o que que eu fiz? Né? Da gente já começar a buscar um lugar de culpa, e a gente precisa fazer perguntas, sim. Sim, sim. A gente precisa fazer perguntas, mas essa questão de você passar por tudo isso junto com a sua filha, quer dizer, o problema foi potencializado, né? Não era só a sua luta ou só a Exato. luta da sua filha, mas era a sua e a dela junto. Juntas. E você verbalizar que o seu relacionamento com Deus, ele ia se firmando, ele foi se firmando. Uau! Exato. E isso é algo que também me dá como é que, não posso dizer que um orgulho, mas me dá uma sensação muito diferente, porque assim, esse é um ponto realmente que define tudo. Tudo, assim, tirar os nossos olhos do problema e focar os nossos olhos na nossa intimidade com o Senhor. Porque a intimidade com Deus bem estabelecida é onde tudo é gerado ali. O milagre é gerado ali, a cura é gerada ali, os frutos são gerados desse lugar. Então, como está este lugar de onde o Senhor está? Então, quando eu comecei a perceber que à medida em que as coisas estavam ficando mais difíceis, eu clamando a Deus por um milagre, por uma cura, para que aqueles problemas se resolvessem, e Ele me chamava para um relacionamento, para conhecê-lo mais, para me trazer para perto. Eu me sentia amada por Ele, a presença dEle inundava a minha casa. Tinha momentos, amiga, que eu recebi uma visita na minha casa, em que a pessoa não conseguiu entrar dentro da minha casa, de tamanha presença de Deus. Uau! Mas era uma presença de Deus que não foi gerada naquela busca que a gente está acostumada, sabe? De orar, de jejuar muito, de orar muito, de colocar um fundo musical, de ser intencional no chamar a presença. Era uma presença de Deus no momento da maior dificuldade da minha vida. E que a presença dele, ela se tornou real, ela se tornou palpável, porque ele estava no centro. Porque chegou um momento da minha vida ali, dessa vivência, em que eu não conseguia, humanamente falando, parar para orar. Eu não conseguia parar para montar um ambiente favorável para que a presença de Deus inundasse a minha casa. Tinha momentos em que eu só colocava uma canção e falava pro Senhor assim: Tu conhece o meu coração. O que eu tenho para te apresentar é o que eu tenho hoje. Eu não tenho belas palavras, eu não tenho um discurso lindo. Eu só tinha lágrimas para mostrar para ele. E durante aquele período, eu lembro que eu sou de música, né? Ministério de louvor. E eu lembro que às vezes eu procurava canções para colocar. E às vezes eu tinha dificuldade de achar músicas que iam de encontro àquilo que eu estava sentindo. E eu comecei a me questionar assim: meu Deus, eu queria ouvir algo que batesse com aquilo que eu estava sentindo. Eu não conseguia achar. E eu comecei a lembrar do que
ouvir do que eu já cantei, do que eu já preguei. E aquilo ali começou a ser alimento para o meu coração de novo. E eu comecei a deixar, em vez de querer orar e de querer fazer, eu deixei com que aquilo que eu já carregava alimentasse o meu relacionamento com o Senhor. E aí eu comecei a ver que tudo que eu vivi quando era criança, na minha adolescência, na minha juventude, se tornou um combustível para que a minha lamparina não se apagasse. E o que eu tinha que fazer era somente permanecer neste lugar, junto com o Senhor. O lugar que eu coloquei Ele no meu coração foi o lugar que eu também me coloquei, em que nada e nem ninguém pudesse me tirar da presença dEle. Então, eu comecei a mudar as minhas orações, sabe? A gente vai chorar demais aqui. Eu Eu vou pegar avisei. outro paninho. Eu avisei. Ai, e eu comecei a vivenciar o relacionamento com o Senhor. E à medida que Ele me chamava para conhecê-lo, Ele revelava quem eu era. Eu comecei a conhecer a Tina que eu não conhecia. E a dor, para mim, hoje, o local da dor, da aflição, né, da dificuldade, do momento difícil, sei lá o nome que a gente dá, né, para as coisas que aparecem na nossa vida. Vou jogar o papelzinho aqui, ó. Aham. E tem vários nomes, né? A tribulação ou as dificuldades, ela pode vir de várias formas. E eu entendi como um convite de Deus para revelar quem eu era. Para mim, a dor, ela é um espelho que Deus coloca diante da gente para que a gente se veja como Ele nos vê. Uau. Meu Deus. E foi, a todo tempo, foi essa sensação. Eu estava diante de uma Tina que talvez o Senhor já conhecia, mas que eu precisava conhecer. Uau, meu Deus. Eu precisava meu Deus. conhecer. Eu sempre me achei uma pessoa muito emotiva. Eu sempre fui muito chorona, gente, e ainda sou. Mas eu sempre fui muito emotiva. Tanto que as pessoas, quando começaram a me ver passando por essa dificuldade, a preocupação das pessoas era que eu ia recair. A Tina não vai aguentar. Elas falavam para minha mãe, cuida da Tina, para ela não deprimir. Eu via que o olhar das pessoas era para que eu não enfraquecesse, não esmorecesse. Porque essa era a Tina, parece que eu achava que eu era, ou talvez realmente era quem eu estava sendo, mas não era a identidade que o Senhor tinha colocado em mim. Não era como Ele me via, né? E esse espelho o Senhor colocou diante de mim, que foi a dor. E eu comecei a me conhecer. E o Senhor começou a me apresentar para mim. E eu comecei a ver que eu era forte. Uau. Eu comecei a ver que eu era capaz. Eu comecei a ver que eu era resiliente. Eu comecei a ver que eu era persistente. Que eu sabia chorar, mas eu sabia enxugar as lágrimas e fazer o que eu precisava fazer. Porque tinha momentos que eu chorava, mas tinha momentos que eu tinha que enxugar as lágrimas. Porque eu tinha que trocar o curativo da minha filha. E depois de trocar o curativo da minha filha, eu tinha que tomar o meu medicamento. Que eu tomava quimioterapia em comprimido. E que eu ficava alguns dias sem conseguir sair de casa. E eu comecei a ver que depois de um dia, dois, as forças iam se renovando de novo. E eu comecei a ver, uau, eu sou forte. Eu consigo. Eu sou capaz. Eu posso chorar, mas eu posso me levantar no dia seguinte. Eu posso estar ferida, o meu corpo pode estar fragilizado, mas a minha alma está sadia. Uau, o Espírito de Deus habita em mim, mesmo eu fragilizada. E certos mitos, certas palavras que eu já ouvi começaram a cair por terra. De uma perfeição espiritual, de uma plenitude que não existe. Eu falo isso com toda certeza.
Não existe. O Senhor, Ele quer, sim, que a gente tenha uma vida plena, um corpo saudável, que a gente desfrute de uma vida saudável, que a gente consiga ir e vir. Mas o que Ele mais deseja é que a gente permaneça. Essa é a vontade do Senhor. E permanecer é muito difícil. É porque a gente é movido Muito. a gente quer tá bem, a gente quer sair daquilo, a gente quer lutar contra o processo, né? E a permanência, ela é ficar. Ela é não ficar é ir pra neste frente, lugar nem até ir pra que trás. este lugar te transforme por inteiro. É ficar neste lugar até que o Senhor cumpra todo o propósito dele para essa fase. Permanecer é ficar no mesmo lugar até que o Senhor complete. A obra que ele tem que Uau. fazer. É isso. Só que quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe. A gente não sabe, mas o Senhor sabe. E eu comecei a me distanciar dos sentimentos humanos de controle. Eu comecei a caminhar na confiança em Deus de que Ele estava na casa, de que Ele sabe o que está fazendo. Ele não saiu da casa, né, Não. minha amiga? Ele ficou na casa. Mesmo a gente que é dona de casa, né? A gente vai lá, arruma a casa, passa pano hoje, guarda as louças, dobra a roupa. Amanhã, o que tem de novo? Tudo de novo. Tudo de novo. Mas a gente não sai daqui, né? Não. Isso humanamente falando, né? Essa é minha casinha, eu vou cuidar dela. Eu não vou sair daqui porque o meu cachorrinho, muito bicho, né, gente? Muito bicho. Coelho, cachorro. Ventou, caiu alguma coisa no chão, né? A gente não sai da casa, né? Exato, porque assim, existe uma diferença entre você ser visita e você ser dono. E relacionamento com o Senhor é isso. Gente, sério, eu tô sentindo ondas. À medida que eu vou te ouvindo, eu tô sentindo ondas. Ondas de revelação, meu Deus. Porque muitas pessoas hoje, elas têm uma vida instável espiritualmente. Deus visita, Deus não habita. Exato. Porque muita gente hoje tem um relacionamento instável com o Senhor porque ele não é dono. Ele é visita, ele vem hoje, vai embora. Aí quando a visita vem, a gente arruma tudo muito perfeitinho. Porque a gente quer Mas agradar no dia a muito. dia, a nossa casa ela não está assim. Exato. E reconhecer que Deus, ele deseja morar, porque quando a gente mora, tem dia que a gente chega cansado do trabalho e a gente tá tudo bem, a gente deixa 3, 4 copinhos dentro da pia e a gente fica ali. Porque a gente sabe que não existe perfeição, não tem como tudo estar perfeitinho o tempo todo. E vamos ser bem sinceros, né, gente? Para visita, a gente mostra o que é bom. A gente coloca a melhor mesa, os melhores talheres, as melhores coisas. A gente prepara a melhor comida, a gente prepara a casa, a gente se arruma. Mas quando a gente é dono, quando a gente é morador de algo, é que a intimidade é estabelecida. Uau. Entendeu? De ver quem realmente a gente é, arrumada, não arrumada, descabelada, o dia a dia, a rotina. E o Senhor, ele quer viver isso com a gente. Ele quer viver a intimidade da verdade de quem nós somos. É um casamento. É um casamento. Né? Então, assim, hoje as pessoas têm uma vida espiritualmente instável porque o Senhor, Deus, ele é visita. Ele vem, usufrui de tudo muito lindo que a gente prepara por um momento, mas depois ele vai embora e daqui a não sei quanto tempo a gente chama essa visita de novo e a gente prepara tudo muito bonito de novo, mas depois ele vai embora. Meu Deus. Só que a gente não convida ele para ser dono, para ele ser algo permanente. E ele não tem problema nenhum de ver nossa bagunça. Ele não tem problema nenhum nisso. E a religião, durante muito tempo, ela nos fez acreditar que a gente tem que ser perfeito antes da intimidade. Mas não é assim. Não é assim. O Senhor, a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse presente, ele não foi nos dado depois de sermos transformados. Ele nos foi dado enquanto nós éramos pecadores. Então, ele não tem problema nenhum com a bagunça. Ele sabe que ele dá conta. Ele sabe que ele pode arrumar. E nós sabemos disso. E nós sabemos disso. Que é desse jeito que a gente está, que o Senhor nos quer. E Ele pode transformar todas as coisas. A gente só tem que aceitar e se entregar a esse Deus. A essa paternidade. A esse dono que veio para ficar permanente na nossa vida. Ele não quer ser passageiro, ele não quer ser visita, ele quer ficar. Uau. E o ficar, vai ter um dia que a nossa casa ela vai estar toda linda e arrumada. Tem dia que a nossa casa vai estar plena, mas tem dia que a gente vai viver turbulências, a gente vai viver períodos de enfermidade, a gente vai viver períodos de frustrações, mas a gente tem que permanecer crendo que Ele está na casa. O Senhor não saiu, Ele está ali, olhando tudo, Ele está ali, vendo tudo, Ele está ali para te ajudar a arrumar esse tudo. E foi isso que eu me apeguei. E foi isso que eu segurei e não larguei mais. E eu falei com o Senhor na maternidade, diante de vários diagnósticos que a gente começou a receber. Eu disse, Senhor, no dia da minha alta, nós vamos para casa. Você vai comigo? Disse, eu não tenho dúvida. E eu falei para o Senhor, aconteça o que acontecer. Eu firmei novamente aquele compromisso que eu fiz lá atrás. Eu lembrei e eu verbalizei para ele mais uma vez. Nada e nem ninguém vai me tirar deste lugar em que eu também vou estar, porque até então eu só coloquei ele. Eu vou acessar um lugar em que nada e nem ninguém me tira. A partir daí, amiga, as minhas lutas foram intensas. Foram doídas, mas me transformaram numa outra pessoa. Eu fui caminhando em direção a um nível de intimidade com o Senhor, de construir a minha intimidade. Eu não me tornei mais do que ninguém. Mas o meu relacionamento com o Senhor começou a alcançar um outro nível. Eu comecei a conhecer o Deus que não é indiferente à dor. Eu comecei a conhecer um Deus que já nos alertou sobre as dificuldades. Eu comecei a lembrar de versículos que diziam, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E o bom ânimo não é... Tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito, eu vou resolver tudo. Bom ânimo é você se colocar de pé, olhar para aquela dificuldade, fazer o que você precisa fazer para que aquela dificuldade talvez ou se resolva ou que ela se ajeite. Dormir e no outro dia acordar e aquela dificuldade ainda está ali, mas você ter ânimo para lutar mais um dia, mais uma vez, com as suas forças renovadas no Senhor, porque Ele está fazendo. Ele só não concluiu, mas Ele está fazendo. Uau. Essa é a nossa história. Às vezes a gente quer começar e quer uma resolução logo em seguida de um problema ou de uma dificuldade, mas Ele está dando uma continuidade. Existe uma história sendo escrita. Ele vai fazer. Ele já está fazendo. O que aconteceu ontem ficou para ontem. O que vai acontecer é um processo que está sendo construído. O Senhor está fazendo. Ele só não resolveu por inteiro, porque o nosso desejo humano é que tudo se resolva do dia para a noite. Mas eu comecei a ver que eu estava sendo construída a cada dia. Eu estava firmando em Deus cada passo.
A cada dificuldade, a cada coisa que eu ia vivendo, porque durante todo esse processo de 13 anos, que foi muito difícil, mas teve muita experiência com Deus. Eu tenho muito milagre para contar desse processo. Eu tenho um milagre para contar que eu entreguei a minha filha para uma cirurgia. A Lavínia tinha que fazer uma cirurgia do quadril. E o meu pai entrou com um propósito de orar por ela todos os dias e ungir ela com óleo. E assim ele fez. E eu fiz todos os exames pré-cirúrgicos. E o meu pai, durante esse tempo que ele fez o propósito, ele queria muito que a Lavínia refizesse os exames. E eu falei assim, pai, eu já fiz todos os exames. Realmente eu vou só ter que chegar e entregar a Lavínia para a cirurgia. E ele, ai, minha filha, eu queria tanto que ela fizesse os exames novamente. Eu assim, pai, mas isso não vai ser problema para o Senhor, se ele tiver que fazer. E assim foi, amiga. Chegou o dia da cirurgia, eu entreguei a minha filha para o anestesista. E logo depois eles me chamaram. Eles assim, Cristina, a gente não está achando um exame que a gente precisa abrir para fazer o procedimento. Eles iam colocar numa tela, né? E iam começar a cirurgia. E você vai lá novamente no setor de raio-x e tal, e vê se não tá lá. Eu fui, perguntei, eles procuraram, e eu fazia o quê? Coisas de uma semana, 2 que eu tinha feito. E eles falaram assim, você vai ter que refazer esse exame no mesmo dia da cirurgia, tá? A sala já estava pronta. E eu fui lá, o médico prescreveu novamente o que eles precisavam fazer. Eu fui lá novamente no setor, eles fizeram o raio-x e o Doppler, eu acho que algumas coisas que ela precisava para refazer o exame. Só que eles disseram assim, você não vai poder ter uma cópia desse exame porque já vai direto para a sala de cirurgia. E assim eu fiz. A minha filha fez o exame, eu entreguei ela para o anestesista e fui para a sala de espera. E o médico disse que a Lavínia ia sair com a perninha aberta, toda engessada da cintura até os pés, com um ferro assim, né, entre as pernas para ficar afastada e tudo mais. Ela tinha displasia de quadril. E amiga, eu entreguei a minha filha ali. Meu pai e minha mãe estavam comigo nesse dia, meu pai, minha mãe e meu marido, e a gente ficou na sala de espera. A cirurgia ia demorar um tanto considerável, passou uns 30 minutos mais ou menos, e eles me chamaram, não, menos, acho que uns 15 minutos eles me chamaram. E eles disseram assim, Cristina, a Lavínia já saiu da cirurgia. Eu peguei e fui para a sala, onde ela estava, e eu esperando ela sair da cirurgia engessada, como o médico falou que ela sairia, né? E ela estava toda tapadinha. Ela não tinha 1 ano, tá? Ela tinha 9 meses. Meu Deus. E quando eu vi, ela estava meio que dopadinha, assim, dormindo e tal. E eu destapei ela para ver, ela não tava com fralda só. E eu fiquei meio feliz, né, e tal. Só que aí, nisso, chegou a enfermeira, me entregou crachá de alimentação, aquelas coisas todas que eu ia ficar 1 semana no hospital com ela. E aí, nisso, chega a médica, doutora Cíntia. Ela assim, Cristina, tá feliz? Eu assim, não sei, né? Tô com o crachá de alimentação aqui, uma internação de 1 semana, sem entender muita coisa, que ela vira, né? Não tá engessada. Ela assim, então, quando a gente abriu o exame na hora de fazer o procedimento, não tem nada pra gente fazer no quadril da Lavínia. A displasia simplesmente sumiu. Sumiu. E a gente vai fazer o quê? Um acompanhamento com ela anual, porque pode ser que volte e tudo mais, aquela coisa de medicina, né? Mas eu sabia que o milagre o Senhor tinha realizado. Meu Deus. Então, essa é uma das histórias que eu tenho para contar. Porque tem muita coisa linda. Eu já fui atendida por um anjo, em forma de médico. Mas pausa aí, então, que... Gente, assim, eu vou precisar me recompor, porque... Respirar um pouco. Uau, amiga, assim, É lindo. realmente, como é lindo as coisas que o Senhor fez e ainda continua fazendo na sua vida, né? Eu quero deixar um convite para quem está nos ouvindo hoje, para que você possa tomar uma decisão, fazer um convite, como a Tina testemunhou aqui, de colocá-lo como centro, Exato. de convidá-lo para não visitar, mas habitar, para permanecer. Talvez você está assistindo esse podcast hoje e você se identifique com algumas
falas da Tina sobre dor, sobre passar por processos difíceis, por ser talvez mal compreendida durante o processo Exato. e de não compreender a sua própria história. Mas o Senhor deseja se revelar e o Senhor deseja te ensinar que é possível permanecer na dor. É possível É sobreviver possível à se dor. permanecer na dor. É possível sentir e experimentar a bondade, a graça e a presença do Pai durante momentos difíceis, né? A palavra fala que ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, ali o Senhor estará. É isso. Então eu quero deixar esse convite para você, que você possa convidá-lo a fazer parte da sua jornada. Amém. Nós queremos preparar uma perfeição, né? Um ambiente muitas vezes baseado em performance, em protocolos, em legalismos, religiosidade, mas o Senhor não está em busca disso, Ele não está interessado nisso, Ele está interessado nessa casa. A casa fala de coração. Então eu quero deixar esse convite e a minha oração é para que, em nome de Jesus, você prepare este lugar para que o Senhor se revele para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não acaba por aqui, nós vamos encerrar essa parte 1, mas vamos continuar essa conversa no próximo episódio, parte 2. Fique aqui. Fique aqui. Deus abençoe. Obrigada, minha amiga. Amém. Obrigada. Te amo. Te amo, meu amor.